Reitora da Univale participa de solenidade na OAB. Veja como foi o primeiro dia do Pint of Science. Univale se prepara para a Semana do Produtor Rural. Agora no Uninews. Olá, tudo bem com você? Eu sou Fernanda Nominato e a partir de agora você vem comigo para saber as notícias da Univale e da comunidade. Começa na próxima segunda-feira a Semana do Produtor Rural, promovida pelo curso de Agronomia aqui da Univale. A repórter Larissa Leite traz para a gente mais detalhes como vai ser. Acompanhe. Estamos aqui diretamente da Fazenda Experimental da Univale, onde semana que vem vai acontecer a Semana do Produtor Rural. E para dar mais detalhes sobre o evento, eu estou aqui com a Maíra Vilela, ela que é a aluna do 5º período do curso de Agronomia da Univale e uma das organizadoras do evento. Então, Maíra, fala um pouquinho para a gente o que vai acontecer na semana que vem aqui na Fazenda Experimental. Então, Larissa, muito prazer. Gostaria de deixar aqui nosso convite para a 4ª Semana do Produtor Rural, que acontecerá nos dias 26, 27 e 28 de maio, aqui na Fazenda Experimental, das 17 às 22 horas. É um evento organizado com muito carinho pelos estudantes do 5º período de Agronomia, que busca alcançar produtores rurais, estudantes, profissionais da área e, é claro, a comunidade em um todo. Vamos contar também com oficinas práticas, sendo 2 por dia, com diversos temas, dentre eles produção artesanal de cachaça, hortaliças, galinhas poedeiras e muito mais. Vamos ter também uma roda de conversa falando sobre os desafios climáticos na agricultura. Vamos ter apresentações culturais, sorteio de brindes, muita prosa boa e, é claro, uma comida deliciosa. Certo. E como que as pessoas podem participar do evento? Então, é só entrar nas nossas redes sociais, @agrounivale no Instagram, fazer sua inscrição e acompanhar por lá toda a nossa programação. Muito obrigada, Maíra, pelas informações e ficou o convite aí para você participar da Semana do Produtor Rural conosco. Univale TV, a TV que te conecta ao conhecimento. Eu quero te convidar para seguir as nossas redes sociais para ficar antenado com tudo aqui da TV e da comunidade. O nosso perfil é @UnivaleTV. Ou então, baixe o nosso aplicativo para conferir toda a programação da Univale TV. A ciência ainda está aqui. Com este tema, o Pint of Science deste ano levou para uma arena um bate-papo descolado sobre assuntos acadêmicos e atuais. Uma mistura que deu super certo. Dá só uma olhada. O primeiro dia da 7ª edição do Pint of Science teve muita animação, música e interação do público. O evento, que reúne ciência e descontração em bares e restaurantes, leva para esses ambientes discussões sobre temas acadêmicos e atualidades. E dessa vez, quem compareceu à abertura teve a oportunidade de aprender um pouco mais sobre o uso das queridinhas do momento, as chamadas injeções milagrosas para emagrecimento, e também sobre questões ambientais da bacia do Rio Doce. A gente está aí com a missão, de fazer a abertura desse grande evento. Juntamente com a Lidiane, a gente vai apresentar um talk show. A proposta é trazer de uma forma dinâmica questionamentos sobre a utilização do Ozempic e apontar também a importância da ciência, principalmente para os acadêmicos e para a comunidade. E nós vamos falar realmente sobre os impactos na bacia do Rio Doce, os riscos que acontecem ali de uma gestão que talvez não ajude, não só política, gestão pública, gestão das pessoas mesmo, do nosso território. E a nossa ideia é realmente conscientizar todo mundo. Aqui, a ciência nesse bar, num ambiente descontraído, mas conscientizar mesmo a galera para poder tentar minimizar esses impactos. O Pint of Science é o maior festival de divulgação científica em bares e restaurantes do mundo e acontece simultaneamente em 27 países ao redor dos 5 continentes do planeta. O Pint ele tem um formato muito diferenciado, porque o objetivo dele é democratizar a ciência. É trazer dos laboratórios, das universidades, das empresas de pesquisa, a ciência para a comunidade, para os bares, para as praças, para as cafeterias. Então, acontece em alguns lugares até em barcos, em trens. Então, é um formato diferente para tornar a ciência acessível, leve, descontraída e
sem aquela dificuldade de perguntar, né? Muitas vezes você fica sem graça de perguntar, mas num ambiente descontraído como um bar, fica muito mais fácil tirar suas dúvidas. E o objetivo, né, como a instituição se cadastrou, é que ela divulgue e compartilhe todo o conhecimento que a gente estuda dentro da Univale, que a gente pesquisa dentro da instituição, trazendo para discutir no bar. O primeiro dia foi de casa cheia, ou melhor, arena cheia, né? Quem participou gostou bastante da experiência. Estou achando a experiência sensacional, uma coisa única que a Univale propõe para os estudantes. Porque eu não vejo outras universidades tendo aulas, tendo palestras em restaurantes. Eu tô achando muito interessante porque eu nunca tinha vindo aqui. Como eu tô fazendo faculdade agora, falei até com o pessoal aqui, achei muito interessante o lugar, a área, o movimento. Tô achando a dinâmica excelente para os alunos, uma forma de você trazer o ensino no ambiente coletivo dos universitários acadêmicos. Na última terça-feira, a reitora da Univale participou de uma cerimônia na sede da Ordem dos Advogados do Brasil, daqui de Governador Valadares. Na oportunidade, foram entregues as carteiras para os novos membros. 25 advogados receberam a carteira da Ordem dos Advogados do Brasil na 43ª subseção da OAB. Danilo foi um deles. Ele se formou em 2006, mas não exerceu a profissão porque era militar e, conforme legislação, não podia atuar na advocacia. Agora aposentado, veio pegar a carteira para dar início a um novo recomeço. Agora, depois de aposentado, eu resolvi abriu essa oportunidade para mim, esse leque, né? Como diziam meus professores, quem faz direito tem um leque de opções. Então a gente está aí, né? Vamos ver para qual área agora a gente vai direcionar, né? E a reitora da Univale, Lissandra Lopes Coelho Rocha, teve a honra de ser convidada para ser paraninfa nessa cerimônia tão especial. Para mim é uma honra ser paraninfa, né, de uma turma. São advogados e estagiários que estarão recebendo a carteira da OAB e esse é um momento, né, solene e icônico mesmo, porque marca o início da carreira, né? Quem, enquanto estagiário, pega a carteira, é o momento que vai entrar na prática e o advogado, né, que vem para pegar a carteira, já foi aprovado na OAB, está pronto, né, para atuar como advogado no mercado de trabalho. A carteira da Ordem é um documento muito importante. É considerada um passaporte para o exercício da profissão. Hoje o advogado tem a oportunidade, o privilégio de receber o passaporte da cidadania, né? Que é a carteira dele, onde ele pode ali, a partir de então, exercer a sua profissão com liberdade, com dignidade. Então esse momento é um momento assim, muito importante, é o ponto alto da advocacia, porque nós podemos aqui receber os novos colegas e eles então podem startar definitivamente a carreira deles com todo o apoio da subseção de Governador Valadares da OAB. O Uninews está terminando e você acompanha agora mais uma edição do programa É de Pesquisa. Eu fico por aqui e te espero na próxima semana. Univale TV, a TV que te conecta ao conhecimento. Tchau, tchau. Olá, eu sou o professor Edmárcio Carvalho e esse é mais um É de Pesquisa. Pesquisas recentes apontam um aumento de pessoas negras nos cursos de graduação e pós-graduação em instituições de ensino superior. Porém, a discussão da permanência aparece como um desafio. Para discutirmos a respeito, convidamos Juliana Xavier, pedagoga e historiadora, que concluiu recentemente seu mestrado em Gestão Integrada do Território pela Univale, discutindo a permanência e o pertencimento de mulheres negras no ensino superior. Juliana, seja bem-vinda ao É de Pesquisa. Obrigada pelo convite. Juliana, para a gente começar, eu queria que você falasse um pouco, né, sobre sua trajetória pessoal e acadêmica, né, e como que a sua trajetória, né, mobilizou a sua escolha por essa temática, de pensar a permanência de mulheres negras no ensino superior.
Certo, eu moro no bairro periférico aqui de Valadares, né, então eu já trago aí uma questão de ser mulher negra, moradora de periferia. E quando eu entrei na universidade, que a minha primeira casa foi a Univale, eu era muito nova, né, estava muito novinha, tinha 17 anos. E aí, até o momento, eu não me entendia enquanto uma mulher negra, né. Eu sabia que eu era negra, porque meus pais são um casal interracial, só que a discussão racial não era tão forte dentro da minha casa. Eu me descobri enquanto mulher negra dentro da universidade, quando eu já estava no meio do curso de pedagogia. E aí foi onde fez uma virada de chave, assim, que eu passei a pesquisar mais sobre relações étnico-raciais, passei a querer saber mais sobre raça, sobre racismo, sobre como que eu, enquanto pessoa negra, existo num ambiente que para mim é controverso como a universidade, né. E eu falo controverso porque é um espaço que eu posso estar, né, porque eu estou, mas eu também ao mesmo tempo não posso, porque eu não sou vista nele, né. Quando eu chego no mestrado, depois que eu fiz minha faculdade de história, eu retomo essa pesquisa, né, sobre relações étnico-raciais. E aí, eu começo a pensar primeiramente pensando, né, em ações afirmativas. Eu quero discutir as políticas públicas, como que essas pessoas negras entram, e aí eu me encontro com a fenomenologia, e eu vou para a parte da experiência, né, como que essas mulheres negras experienciam o ensino superior, experienciam a universidade. E interessante é que essa pesquisa, ao mesmo tempo que eu fiz parte dela também, né. Eu escrevi ela, mas eu também fiz parte. Eu pude olhar para ela, o que me moveu foi pensar: "Como que a gente consegue sobreviver aqui dentro? Como que a gente consegue olhar para esse ambiente, né, acadêmico, que tem tantas limitações, né, impõe tantas limitações, né, para os corpos aqui dentro, e a gente ainda consegue ficar?". Aí eu pensei: "Deve ter algum jeito de procurar saber mais sobre isso". E foi onde eu me encaminhei para isso. E aí, né, na sua pesquisa, né, você falou que você fez uma pesquisa pela fenomenologia, né, que é compreender as experiências dessas mulheres. E aí você analisou essas experiências a partir dos conceitos de pertencimento e de permanência no ensino superior. Qual que é a diferença entre permanecer e pertencer no ensino superior para as mulheres negras que você entrevistou? Então, tem uma ambiguidade, né, nesse pertencer e nesse permanecer. Quando a gente fala em pertencer, a gente está falando em fazer parte de algo, né. Por exemplo, eu faço parte de um grupo de amigos, que todo mundo gosta da mesma coisa. Então ali eu consigo conversar, a gente tem um relacionamento. O permanecer é ficar, né. E quando eu pesquisava, eu pensava: "Gente, mas como que a gente fica? O que leva a gente a ficar?". E quando eu perguntava, né, para as minhas entrevistadas, eu falava: "O que vocês acham que é permanência? O que vocês acham que é pertencimento? Vocês fazem parte de alguma coisa aqui dentro?". E elas nunca me falavam sobre o pertencimento. Elas só falavam sobre permanecer, e o permanecer que não é individual somente, né, o permanecer que é coletivo. Porque nas falas delas, elas falavam: "Ah, eu permaneço por causa dos meus pais. Eu permaneço porque eu preciso lutar por eles. Eu permaneço porque eu preciso lutar por aqueles que vieram antes de mim, por aqueles que vão vir depois de mim. Ou eu imponho o meu lugar aqui na universidade, porque é aqui que eu me reconheci enquanto sujeito". Então a dicotomia, né, tá aí na experiência dessas mulheres. Como que para elas a permanência pesa mais do que o pertencimento, porque elas se impõem, elas necessitam desse lugar, porque a gente precisa provar, né, que a gente é merecedor de estar dentro da universidade. Nós mulheres, né, somos merecedoras de estar aqui, a gente tem tantas coisas para fazer. Somos mães, esposas, filhas, donas de casa, a gente trabalha fora. E entrar na universidade já é assim, um caminho, né, que a gente vai ascender socialmente. E aí, o permanecer é o que fala: "Ana", teve um que falou comigo: "Não é o papel, é a minha origem, então eu preciso provar a minha origem". E é essa dicotomia pela experiência, olha como que elas olham. Não é nem às vezes o pertencimento que elas tanto querem, elas nem chegam a pensar nele, porque a resistência delas vai ser o permanecer, que aqui vai ser como se fosse uma luta, né, lutando para estar aqui dentro. E aí, né, é interessante essa sua fala, né, porque há uma conotação coletiva, né, as mulheres negras elas precisam pensar enquanto coletivo, ocupar esse espaço e permanecer coletivamente. Isso seria uma diferença, por exemplo, entre as mulheres negras e as não negras? Eu acredito que sim. Na verdade, a luta das mulheres não é só das mulheres, né, a luta das mulheres também é dos homens.
Mas para as mulheres negras, a gente tem um recorte aí, que é o racial, que vai impactar muito mais. Se a gente for pensar na história do feminismo, né? As mulheres brancas tinham mais, brancas e não negras, né? Tinham mais chances, tinham mais, vou usar a palavra voz, mas não gosto tanto, né? Mas vou usar a palavra voz. A gente não se equipara, né? Porque a sociedade do mundo, né? Mas a brasileira também, a gente não se equipara. Mulheres negras numa pirâmide racial estão abaixo dos homens negros. É mulheres negras, mulheres brancas, homens brancos. Então, para mulheres negras, eu acho que o coletivo ele tá ali mais forte. Não que para mulheres brancas ou não negras não esteja. Mas essa questão da coletividade, para nós, é um pouco mais forte. Porque a gente responde, né, por nós. A gente se une e junta para a gente poder também ter um peso a mais, né? Porque uma só não vai fazer tanta diferença quanto muitas fariam. É. E aí, na sua pesquisa, né, ao pensar esses desafios da permanência, né, as suas conversantes, né, que você chama elas de conversantes, depois e queria que você explicasse por quê, elas trazem quais são esses desafios. Eu queria que você desse exemplo para quem está assistindo a gente, quais são os desafios que elas narram, né, na prática, no dia a dia, o que elas vivenciaram e que elas conseguiram visualizar e te narrar como desafios. Bom, primeiro as conversantes. Eu uso conversantes para pensar o diálogo, né? Eu escutei muito essas mulheres onde eu vi abertura para conversar, eu entrava também com um pouco das minhas vivências, só que é para a gente dialogar. Quando eu falo entrevista, acho que é muito fechado, né? Eu estou perguntando, você está respondendo. E ali era para elas me contarem, então era um diálogo, por isso que eu utilizo conversantes. Quando a gente pensa nesses desafios, eu denominei 2 termos, né, na minha pesquisa, que é acúmulo racial e o deslocamento corpóreo. O acúmulo racial, se a gente pensa, né, o acumular, a gente é juntando as coisas, né? Gradualmente, lentamente, até quando a gente vê, nós estamos cheios daquilo, né? Sim. Colocando a raça nisso, a gente pensa nas experiências racistas, que acontecem diariamente, nas sutilezas e também nas escancarezas, né? E aí, esse acúmulo racial que vai juntando, né, no corpo, ele vai fazendo com que o nosso corpo tenha estratégias, muitas vezes involuntárias, para responder a essas situações racistas. E esse estratégia que eu falo no corpo, eu chamo de deslocamento corpóreo, que o deslocamento está aí nessa ambiguidade do pertencer e do permanecer, né? E eu estou num lugar, mas ao mesmo tempo eu não estou num lugar, então eu me sinto deslocada. Teve inúmeras frases, né, que eu consegui extrair dessas conversas com essas mulheres, mas a que me marcou bastante foi de uma entrevistada que ela não anda de manhã na Univale nos caminhos que todo mundo anda, né? Ali perto do edifício 2, né, das lanchonetes, ela anda por trás, num lugar que tem pouca gente. E aí ela falava que ela não se sentia segura ali dentro, né? Ou seja, o acúmulo que ela tem de eu ficar olhando para ela, questionando ela, o que ela tá fazendo aqui? Por que ela tá, né, num horário diferente, enfim, ela não se sentia segura. E aí a gente percebe que o desafio é o questionamento da presença. O questionamento de será que eu tô segura aqui ou eu não estou segura? O que eu estou fazendo aqui? Porque muitas vezes perguntam isso para nós, o que vocês estão fazendo aqui? Ou nem precisa falar, mas apenas olhar para nós. Eu mesma, antes de defender, estava na rua com a minha mãe. Meu cabelo tá trançado e as pessoas começaram a me olhar diferente. E eu passei a perceber isso só agora, depois que eu terminei a minha escrita. Depois que eu passei a olhar também mais para dentro, né? Para poder entender o que meu corpo também sente, o que meu corpo também fala. Mas é isso, é o desafio de questionar a presença, da gente não se sentir suficiente, de nós não olharmos e sentirmos a referência aqui dentro para nós, né? Dentro da universidade no geral. E aí, né, esse seu relato é importante, impactante, porque ele aponta a necessidade de que as coisas precisam mudar, né? Essa realidade tem que ser alterada. E a gente tem hoje, quanto política pública, né, tanto de instituições públicas, mas também privadas, as ações afirmativas. Eu queria que você falasse um pouco sobre as ações afirmativas, né? Como que você analisa se elas são importantes, se não são, né? E o que é preciso melhorar para que as ações afirmativas possam chegar lá na ponta e evitar, né, experiências como essas que você acabou de narrar. Olha,
ações afirmativas são extremamente importantes, né? Quando a gente fala principalmente do recorte racial. Para as outras minorias também muito importantes, mas no recorte racial, que é o meu foco, é de extrema importância porque a universidade, até um tempo atrás, era um espaço que era negado para pessoas negras, né? E eu falo um tempo atrás porque são mais de 25 anos, mais de 30 anos, mas é pouco tempo. E aí, por mais que eu entenda, né? Eu sei que é importante, a gente está conseguindo avançar, ainda precisa de estratégias para a gente sair só de inserir essas pessoas no ensino superior. Porque só a inserção não funciona muito. Porque é muito bacana, né? Pessoas periféricas estão entrando na universidade, tem vários corpos aqui que a gente não via antes, tem várias vivências que a gente não via antes, mas só inserir eles e não pensar em estratégias, em políticas, em propostas que olhem para essas pessoas, que olhem para elas e pensem, nossa, o que eu vou fazer para elas não se sentirem desconfortáveis dentro desse espaço? Porque, querendo ou não, a universidade é hierarquizada, né? Tem relações de poder. E isso é a sociedade brasileira no geral, mas a gente precisa pensar, e enquanto universidade, né, a gente já pensa aqui na Univale em projetos de extensão, projetos de pesquisa, mas pensar em ações que envolvam esses estudantes, que coloquem eles também como protagonistas das coisas, né? Criações de coletivos, de estudo de grupo de pesquisa, de políticas mesmo dentro da universidade que olhem para esses corpos, né, e falem, vocês aqui agora vocês vão pertencer, vocês vão se sentir parte daqui, porque não tem um papel que fala que a gente faz parte. Na verdade, faz parte porque a gente entrou. Mas o sentimento de pertencimento é essa ligação com a identidade também, né, da gente se reconhecer. Então, se a universidade, se as políticas olharem para o que a gente fala também, né, ouvir o que a gente fala, aí a gente vai caminhar mais um pouquinho. E você, né, é importante você, né, pontuar isso, e num dado momento você fala, né, esses corpos que estão aqui, né, a sua pesquisa faz muito uma leitura, né, a partir do conceito de corpo-território, né, de mulheres negras. Eu queria que você explicasse um pouco o que é esse corpo-território de mulheres negras, né, no contexto da universidade. Corpo-território é uma categoria que a gente usa, né, principalmente no JIT, para pensar as experiências nos espaços, pelo corpo, no corpo, né? Tá aí na dimensão do vivido, ou seja, a experiência, ela não acontece só e você passou por ela. O seu corpo, ele sente tudo, né? A gente tem uma relação única com o mundo, é uma coisa só. Eu sou o mundo sou eu, né? E o corpo-território aqui na pesquisa dessas mulheres negras está aí dentro falando, na verdade, o corpo, na verdade, que é mutante, que é um corpo-território, que é um corpo-lugar, né? Porque eu uso esses dois conceitos geográficos na pesquisa, território nas relações de poder e lugar também naquilo que eu dou sentido, que eu dou significado. Então, a gente anda aqui na universidade com essa mutação, sabe? Em determinados momentos, meu corpo é território, porque eu estou ali numa relação de poder, eu estou ali, né, num processo hierarquizado, mas em outro momento é lugar, porque eu estou dando significado, eu estou me sentindo à vontade, eu estou me sentindo... estou dando um sentido para aquilo, né? Então eu uso essa categoria para pensar realmente a experiência no para e pelo corpo. E aí você traz, né, quando você fala dessa dimensão corporal, né, a perspectiva desse corpo também ser, de certa forma, um corpo de resistência, não é isso? Como que você entende essa possibilidade de pensar, né, esses corpos, territórios de mulheres negras no espaço universitário como também resistência? Eu acho que volta naquilo que eu já falei, né, que a gente está conversando, sobre a gente ocupar, na resistência de ocupar. Eu acho que às vezes é até involuntário mesmo, né? Que nós, mulheres negras, a gente é resistente e resiliente ao mesmo tempo, né? Então, tá nessa forma de ocupação, nessa forma de, olha, vocês não gostam de mim aqui? Não, não tem problema, eu vou continuar, porque a gente não tá pela gente somente, né? A gente tá aqui para mostrar que qualquer outra pessoa negra que quiser pisar em um espaço acadêmico vai ter lugar. Então, essa resistência de ocupação mesmo, de luta. E aí, assim, muitas pessoas, né, desprezam a discussão, né, de se pensar uma sociedade equânime, né, em que as pessoas possam pertencer aos lugares, né, e se sentirem nesses espaços de forma confortável, né? Qual que é a importância dessa discussão
né, principalmente a nível de pós-graduação, né? Você acabou de fazer uma pesquisa de mestrado, com uma pesquisa prática em que você ouviu, né, outras mulheres negras, né, e a partir também das suas experiências, né, que vocês colocam no texto, você problematiza isso. Enquanto ciência, qual que é a importância de pesquisas como essa? É importante porque a gente está tendo um momento de abertura para outros tipos de fazer ciência, né? A gente tem que olhar para o que as pessoas falam, para o que as pessoas têm a dizer. Quando eu falo de mulheres negras, principalmente eu estando numa pós-graduação, que se a gente for olhar também, não só aqui, né, na Univale, mas em fazer mais pós-graduações no Brasil, existem poucas pessoas negras, poucos professores negros. E se a gente consegue essa abertura para falar, essa abertura para a gente ser ouvido, porque voz nós temos, a gente só precisa de pessoas para nos ouvir, que estejam atentas àquilo que nós estamos falando. De uma certa forma, é reafirmar nossa existência, que durante muito tempo foi negada. Então, quando a gente encontra esses embates, eu acho que dá um pouquinho mais de gás para a luta. Tá tendo embate é porque então eu tô incomodando um pouquinho, então eu tenho que continuar falando. É mais esse sentido de resistir. Eu tô mostrando que eu existo, e aqui também o que eu tô fazendo é ciência, o que eu tô fazendo é conhecimento e que tem necessidade de ser feito. Não tá só porque é moda, ou porque é o que tá sendo falado agora, não, é porque tem a necessidade de ser tratado. E aí qual os próximos caminhos, né, pensando no futuro, o que a Juliana, pesquisadora, né, dessa temática, pensa no futuro? O que ela quer pesquisar daqui para frente, no doutorado, em outros momentos da vida? Pergunta boa. Que eu ainda não tenho tudo fechado, mas eu quero continuar conversando com a fenomenologia, conversando com a educação, olhando para o corpo, território, corpo-lugar dessas mulheres negras e pensando nessa questão do deslocamento, desse questionamento da nossa presença, né? Para mostrar que a gente também existe, mas eu acho que é isso que eu quero continuar fazendo. E aí esse deslocamento, nessa necessidade de deslocar, né, que não é para todo mundo, né, mas que é forçado a ter esse deslocamento, isso impacta, né, as relações sociais. Qual mensagem você deixa para as pessoas, para as instituições de ensino, né? Podem ter gestores nos assistindo, outras mulheres negras que estão na universidade, que talvez estejam vivenciando essa dificuldade de conseguir deslocar. Qual mensagem você deixa? Escutem os seus corpos, sintam com os seus corpos e falem. Às vezes, enquanto pessoa negra, é difícil a gente falar, porque a gente tem medo do que vai acontecer se a gente fala. Para pessoas negras, não tenham medo de sentir. Eu tinha medo de sentir, mas agora não tenho mais, não. Não tenham medo de sentir. Para os gestores de universidade, de qualquer outra instituição, olhem para a gente, mas olhem com um olhar que não nos objetifique, mas que nos escute, que nos entenda. E que mesmo se não estiver entendendo, procure nos entender. Eu acho que nós, pessoas negras, mulheres e homens negros, também temos muito a contribuir para a propagação da ciência, para a propagação do conhecimento. É olhar para a gente e ver que a gente também, os nossos corpos fazem, a gente né, e faz parte. Muito bom. Em prol, né, de uma educação de fato, né, igualitária, né, em que todos possam ser, né, e se sentirem pertencentes. Juliana, muito obrigado pela sua participação e convido você a assistir este e outros episódios do Ed Pesquisa e também a programação da Univale TV, a TV que te conecta ao conhecimento.